Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações, me ajude a chegar o mais rapidamente possível à marca dos 80 mil inscritos aqui no YouTube. Durante o programa Hora do Vasco, o Lineker Biondi deu uma aula tática, projetando o que pode vir a acontecer na próxima terça-feira, com o Vasco superando o Botafogo no estádio Nilton Santos. Preste atenção. Eu acho que o Vasco vence o Botafogo, tá? O estilo de jogo do Botafogo compacto favorece o estilo de jogo do Vasco, que quando tá com a bola procura mais os flancos. A gente vai ter a volta do Verratti, que é um carrasco do Botafogo. O Payet contra o Botafogo lá no tapetinho, deita e rola e nem se fala, né, no Fluminense, né? No último jogo, o Vasco venceu o Fluminense lá também, no Engenhão. O Vasco joga bem no Engenhão. E a forma com que o Arthur Jorge atua, o Vasco só tem uma chance de sair derrotado desse jogo. Se algum talento individual do Botafogo fizer a diferença, porque a questão tática compacta do Botafogo e ela se abre quando o Botafogo está sem a bola, qualquer recuperação de bola que o Vasco tiver é quase que fatal, porque os laterais sobem muito. O Vitinho e o Alex Telles, eles são muito ofensivos. E o Botafogo tem uma dificuldade nessa recomposição, porque os dois volantes também chegam muito à frente, que é o que viria para o Vasco, o Marlon Freitas, e o Gregory, que veio da MLS, né, do Inter Miami. Então, o Vasco tende a ter uma facilitação nessa marcação pelos lados e vai favorecer esse jogo do Vasco, mais pelo meio do que pelas pontas, tá? Porque essa formação do Rafael Paiva junto com o Puma é exatamente para viabilizar muito mais o corte para dentro da finalização do que propriamente cruzamento na área. Então o Vasco vai se sobressair diante de, não vou falar contra-ataques, mas quando o Vasco tiver com a bola, o Botafogo vai ter certa dificuldade. O certo é, o Botafogo pode ganhar o jogo? Pode, é um futebol. As coisas podem estar errado ali, né? Pode dar errado. Mas, taticamente, se o Botafogo atuar dessa forma, como o Vasco joga com uma linha de 4, e, na verdade, a primeira linha de 4 é a segunda, o Botafogo faz essa linha de 4 no ataque. Eles utilizam ali Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus e um elemento surpresa que normalmente é o Marlon Freitas, que chega à frente. Ou o Thiago Almada quando está em campo. Então, quando o Vasco recuperar essa bola, essa linha de 4, para voltar na recomposição, não espere que o Luiz Henrique e o Almada e o Savarino consigam fazer essa recomposição da forma que tem que ser feita quando o Vasco recupera a bola e os meias pela direita e pela esquerda, que no caso Puma e Emerson Rodrigues, no último jogo, eles avançam. Foi assim que o Bahia tomou 3 gols do Vasco, porque eles jogavam de forma compacta com uma linha com 4 jogadores à frente. E o Vasco sempre pegava dentro dessa situação ali no meio, como o Vasco vai para os flancos, a marcação também vai e abre o meio. Aí o Puma corta para dentro, finaliza com o meio livre. O Payet puxa para dentro, finaliza, faz o gol com o meio também livre. Porque... Lineker. Sim. O Vasco fez um primeiro tempo de almanaque contra o Bahia, certo? Sem Verratti e sem Hugo Moura. Você acha que nesse momento a cabeça do Paiva está e sem o Coutinho está balançada, tipo, que time que eu coloco em campo contra o Botafogo? Meu melhor primeiro tempo foi contra o Bahia, sem Coutinho, Verratti e Hugo Moura. Volto com os 3, volto com um dos 3, volto com 2 dos 3, não volto com nenhum. Volta. Com os 3? Volta com os 3. Não, eu voltava com o Payet. Continuava com o Payet. Ele volta com o Verratti, porque se ele conseguir aplicar da mesma forma que sempre acontece, o Vasco estava jogando com as 2 linhas de 4 e esses 2 jogadores sobrando na parte à frente da segunda linha, que no caso era o Payet e o Ryan no último jogo contra o Bahia. O Ryan ele tinha um poder de recomposição um pouco melhor e o Payet sobrava um pouco mais. Contra o Botafogo, com a volta do Verratti, o Payet só vai ter uma mudança de postura nessa situação de variação sem bola. Ele vai ter que voltar mais, porque não é o Ryan, é o Verratti. Então o Verratti ele fica um pouco mais à frente mesmo.
mas o Payet ele está com confiança, então talvez ele consiga fazer essa recomposição de forma mais otimizada. O certo é, a estrutura do Paiva não muda, só que com o Verratti viabiliza uma das jogadas que poderia atrapalhar no jogo contra o Bahia, e eu falei isso, eu acho que uma vez, né? Se a gente for observar o gol do Puma, o gol do Puma não, o gol do Emerson, que o Puma finaliza, o Puma domina a bola, o Paulo Henrique faz a ultrapassagem. No Puma tinham 2 jogadores, um na sobra do drible e outro na marcação. O da sobra, que era o cara que fecharia o meio em caso de drible pela direita, ele percorre atrás do Paulo Henrique, ele vai atrás do Paulo Henrique. Acaba que o Puma corta para dentro e fica livre, porque o cara foi puxado pela ultrapassagem do Paulo Henrique. Então o meio ficou vazio, o Puma finalizou, o goleiro rebateu o gol do Emerson. Isso com o Verratti talvez não aconteceria, talvez o Puma serviria o Paulo Henrique para o Paulo Henrique botar na área, ou propriamente o Puma botar na área procurando o Verratti. Claro que é uma jogada que não ia viabilizar o gol do Emerson, mas poderia viabilizar o gol do Verratti. O certo é que o Paiva tem que entender que essas jogadas elas têm que ter variação durante o jogo. Se tiver dificuldade do Verratti dentro da área, aí tem que arriscar mais para o meio, não ficar só nisso. O gol do Payet foi exatamente a mesma coisa. O Payet carregou a bola no meio. A marcação que deveria fechar, normalmente o lateral fecha, né? Uhum. Quando você não tem uma marcação ali, numa profundidade, o lateral fecha, vira um zagueiro ali pelo lado. O lateral não fechou porque o Piton, ele ameaça avançar. E com certeza o Rogério Ceni estudou o Vasco e falou, olha, eles vão procurar o Piton o tempo inteiro. Aquela marcação não fecha, não vem fechar, não vem bloquear o chute do Payet, esperando, né, a proximidade do Piton. Normalmente, com o Verratti na área, o Payet domina aquela bola, serve o Piton cruza na área. Não foi assim. O Payet queimou, finalizou, fez o gol também. Então, a gente precisa analisar essa variação sem o Verratti. Só que ela tem que acontecer também com o Verratti em campo. É só o time entender. Olha, independente do Verratti, se der para chutar, se der para cortar para o meio, tem que fazer. Essa é a jogada também, é uma variação diante de uma situação de jogo. Agora o Vasco é viciado em cruzamentos na área, né? Se o Verratti estivesse em campo, eu confirmo e afirmo, esses 2 gols não aconteceriam dessa forma. Poderiam acontecer de outra, dessa não. Esse foi um trecho do programa Hora do Vasco, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, no meu canal do YouTube. Torcedor Vascaíno, é um programa para que a gente possa interagir melhor por ser ao vivo. Por isso é importante você ativar as notificações. Lembrando que o Vasco precisa ultrapassar o Bahia na tabela de classificação para ficar entre os 7 primeiros colocados e garantir uma vaga na pré-Libertadores da América. Então, a partir de agora, a missão é secar o Bahia. O Bahia joga nesta terça-feira diante do São Paulo, na Fonte Nova, enquanto o Vasco encara o Botafogo. Beleza? Se inscreva no canal, deixe o seu like e até!